Se detonarmos uma bomba de cobalto, a arma mais poderosa de todas? É Quais curioso. são as consequências da explosão da mais poderosa bomba de hidrogênio? Uma onda de choque destrutiva varrendo tudo em seu caminho. Olha, Davi. Os mais fortes raios de luz. Radiação penetrante. Casas serão arrasadas até o chão. Incêndios por todos os lugares. E aqueles que sobreviverem por algum milagre sofrerão uma morte dolorosa por doença de radiação ou câncer. Mas poderia haver algo pior do que isso? Infelizmente sim. E isso é uma bomba de cobalto. Nos próximos 10 minutos, vou contar como Pesquisa funciona nuke, uma posso das pesquisar? armas mais terríveis de destruição em massa da história humana. Você vai descobrir se há pelo menos uma chance de sobrevivência depois de tal bomba e quanto cobalto é necessário para destruir a Terra. Em 1945, ocorreu a primeira explosão nuclear da história humana. Nem Vários bunker cientistas salva? se uniram para a criação dessa arma mortal, incluindo Leo Szilard. Então, bombas nucleares foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, mas Szilard não parou sua pesquisa. Em 1950, ele falou pela primeira vez sobre o conceito da bomba de cobalto, uma arma com o poder de potencialmente destruir a humanidade. Sua Caralho. estrutura é muito simples. A bomba de cobalto é uma bomba termonuclear envolta em cobalto 59. É o único isótopo estável de cobalto encontrado na natureza. Mas isso não torna a bomba nuclear ainda mais destrutiva e não aumentará a altura do cogumelo nuclear ou poder da radiação leve. O principal fator prejudicial de uma bomba de cobalto é a máxima contaminação de radiação possível da área após a explosão. Já ouviu falar de bombas sujas? Oi. Uma bomba de cobalto Te amo. pode ser Caralho. chamada de super suja. Bomba super suja. Valeu, Guimel, pelos 7 meses, tamo junto. Então, se uma bomba de cobalto for lançada na Terra, por um tempo, até chegar ao chão, nada acontece, é apenas uma concha. Mas assim que a bomba detona, a reação começa. A fonte de Valeu, energia Gabriel. para a explosão são processos semelhantes aos processos que ocorrem no Sol e outras estrelas. Uma arma termonuclear tem um poder de explosão potencial muito maior do que uma bomba nuclear convencional. É limitada apenas pelo número de componentes Bunker que seus salvação. criadores Ontem usam. eu vi um filme em que Então, as pessoas a entraram bomba- num bunker e sobreviveram a uma bomba nuclear que destruiu a Terra. Se ela destruiu a Terra, como é que a pessoa sobreviveu se ela tá na Terra, né? Axar foi projetada para 100 megatoneladas, mas então a carga foi reduzida para 58. Uma bomba de 100 megatoneladas poderia varrer qualquer cidade da face da Terra, Londres, Boston, Paris. Mas voltando ao tópico do vídeo, a bomba de cobalto acabou de detonar, mas o cobalto em si ainda nem começou a agir. Quando a bomba explode, os nêutrons da reação de fusão convertem o cobalto 59 em cobalto radioativo 60, que é vaporizado quando explode. Depois de um tempo, ele condensa e cai de volta à Terra junto com poeira e detritos. À medida que cai, contamina tudo ao redor. Cobalto 60 tem uma meia-vida de pouco mais de 5 anos. Isso é o suficiente para gerar radiação poderosa. Caralho, Você não mano. será capaz de esperar nos abrigos até que termine. A área permanecerá contaminada por muito tempo, talvez até mais do que uma vida humana. Para entender, darei um exemplo simples. As consequências da radiação de uma bomba de hidrogênio comum, pela marca de 6 meses ou até mesmo antes, já representam menos perigo para os humanos. Ao mesmo tempo, uma bomba de cobalto pode envenenar a área afetada por décadas. Teoricamente, será possível ficar lá, mas não viver permanentemente. E se no dia da explosão as rajadas de vento se tornarem Que isso, fortes mano? o suficiente, então a chuva radioativa será transportada por uma enorme distância. De acordo com as palavras do estudioso americano Stephen Schwartz, uma explosão de bomba de cobalto em Washington, D.C. poderia levar à contaminação do solo canadense ou mexicano. Caralho! E a julgar pelas informações publicadas pela Federação de Cientistas Americanos, as consequências serão mais terríveis do que em seus piores pesadelos. Se a bomba contiver até 9 gramas de cobalto 60, ela detonaria com a força de 4,5 kg de TNT.
Tal arma, ativada nos arredores de Manhattan, tornaria toda a área inabitável nos anos seguintes. Suponha que após uma bomba de cobalto de 60 quilos, que libera 10 doses de radiação por hora a uma distância de 100 quilômetros. Nessas condições, qualquer pessoa desprotegida receberá radiação suficiente para morrer dentro de 2 ou 3 semanas. Caralho. Em mais de 5 anos, quando a primeira meia-vida acabar, a intensidade de radiação na área afetada será de 5 sieverts por hora. Nessas condições, sem atenção médica séria, metade das pessoas morrerá dentro de 1 a 2 meses, e os sobreviventes terão uma alta probabilidade de desenvolver câncer. Ou seja, teoricamente, você pode ser exposto a tal radiação por menos de 60 quantia, minutos potência, e pois é. sobreviver, mas terá que dizer adeus à sua boa saúde. Após um período de tempo igual a 10 meias-vidas, que é de cerca de 53 anos, a taxa de dose cairá para cerca de 10 millisieverts por hora. Isso significa que você teria passado de 1 a 4 dias na zona contaminada sem consequências fatais. Para comparação, uma pessoa recebe uma dose de 30 millisieverts de raios-x dentários. Mas uma caminhada pela área contaminada não é aconselhável. Depois de 4 dias, a probabilidade de mutações genéticas dobraria. E com uma irradiação de 300 millisieverts, os primeiros sinais de doença da radiação aparecerão. Quando o período de tempo igual a 20 meias-vidas... Essa bomba suja, então, é uma bomba maquiada que fode completamente tudo, né? Passado, que será mais de um século, a taxa de dose será reduzida para cerca de 1 microsievert por hora. Nessa fase, as pessoas podem Dano permanente, permanecer na né? região afetada sem proteção, mesmo que permanentemente. Não apenas visitando a cidade arruinada ocasionalmente, mas até mesmo vivendo nela. Eles não estariam em risco de doença de radiação, mas os níveis de radiação ainda serão altos o suficiente. Isso levará a um aumento no número de pacientes com câncer. E agora, depois de 25 meias-vidas, ou seja, cerca de 130 anos, a intensidade da exposição ao cobalto 60 cairá para o nível de radiação natural de fundo, cerca de 4 centésimos de 1 microsievert por hora. Por exemplo, a mesma radiação de fundo na Finlândia. Mas isso está longe de ser a pior coisa. A bomba de cobalto é considerada um ainda tá longe da dispositivo pior coisa. de juízo final. Um dispositivo hipotético capaz, quando acionado, de destruir toda a vida na Terra ou mesmo a própria Terra. Leo Szilard também estava convencido de que tal arma poderia acabar com a humanidade, e dados de fontes abertas confirmam que ele está certo. Para garantir a contaminação de toda a superfície da Terra ao nível de 1 grama para cada quilômetro quadrado, é preciso cerca de 510 toneladas de cobalto 60. Se o isótopo for distribuído uniformemente por todo o planeta, então tal bomba pode destruir completamente a humanidade e, ao mesmo tempo, todos os animais. Claro, nem todos morrerão instantaneamente, mas ninguém terá chance de sobreviver, exceto por tardígrados. No entanto, há 2 itens de boas notícias. Primeiro, de acordo com uma pesquisa em 1957 em Maralinga, o cobalto 59 não é tão ativamente irradiado pelo fluxo de nêutrons como os cientistas pensavam. Isso significa que, mesmo com uma poderosa explosão de um isótopo radioativo, serão obtidos poucos resultados. Porra, então tudo isso é em vão? A chuva radioativa de cobalto 70 cai de forma desigual. Mesmo que o vento assopre a uma longa distância, haverá zonas limpas. Então, as pessoas têm uma chance de sobreviver. O principal é estar no lugar certo, na hora certa. E finalmente, um fato que me tranquilizou um pouco. Hoje, uma bomba de cobalto é considerada apenas uma modificação teórica de uma arma nuclear. Apesar disso, o cobalto 60 é utilizado ativamente em diversos campos, por exemplo, para a esterilização de equipamentos médicos. Mas ninguém na Terra ainda produziu bombas de hidrogênio numa concha de cobalto. De qualquer forma, isso é de acordo com os dados oficiais que eu consegui encontrar. Mas uma bomba de cobalto merece preocupação? Todos devem decidir por si mesmos. Afinal,
Quem sabe que informação está escondida sob o título Ultra Secreto. Se você curtiu do vídeo, Tá aí.